Olá, amigas, olá, amigos. Eu sou o Dalton Moura, jornalista, produtor cultural, integrante da equipe do 22º Festival Jazz e Blues. E este é o Café no Tom, nosso espaço de bate-papo com artistas, com integrantes dos grupos que se apresentam no festival, nessa edição especialíssima, a primeira edição do Festival Jazz e Blues que acontece fora do Carnaval, por um motivo mais do que nobre, que é trazermos esse encontro novamente do público com os artistas em um evento que terá público presencial em parte e também transmissão online, para que todos possam ter acesso a grandes apresentações de músicos e musicistas do Ceará. É um prazer estar com vocês nesse espaço, recebendo hoje os grandes nomes da música instrumental no nosso estado, um personagem, de fato, da cena musical do Ceará, professor, regente, cria e hoje também maestro, regente da banda de música do Colégio Pia Marta, integrante da banda do cantor e compositor Raimundo Fagner, com quem ele percorre o país e voltará a fazê-lo, tenho certeza, tão logo tenhamos sob controle a pandemia e condições seguras para que isso possa acontecer. Também um estudioso do jazz e uma pessoa que contribui demais para a cena jazz do Ceará e para o cenário da música instrumental brasileira como um todo, e que nesse festival, nessa edição especial que acontece nesse mês de setembro, vai apresentar uma homenagem a um dos grandes mestres da música universal, da música do mundo, o brasileiro Raul de Souza, que nos deixou recentemente, e vai ser homenageado com toda a propriedade, com todo o talento, toda a pertinência, por esse grande músico do nosso estado, Rômulo Santiago. Rômulo, um prazer tê-lo conosco aqui no Café do Tom. A gente lembra que o 22º Festival Jazz e Blues é uma realização da Via de Comunicação e Cultura e da Funarte, a Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Guaramiranga, da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará, a Secult, e da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, a SESA, porque o evento é um evento teste, é o primeiro evento teste no Ceará, com total acompanhamento pela SESA, Secretaria de Saúde do Governo do Estado, para que, enfim, todos os cuidados possíveis, todas as estratégias possam ser adotadas, observadas, avaliadas e contribuir para o desenvolvimento de um percurso seguro, de um percurso realmente responsável para futuros eventos. Isso é um detalhe muito importante. Todos os músicos, técnicos, produtores, nós da equipe do festival e todo o público passará por diversas medidas de prevenção, de cuidado, e entre elas testes, né, exames RT-PCR, no caso dos músicos, técnicos, artistas, exames Covid para o público presencial também, enfim, todo esse cuidado, além de estratégias, da jornada de cada um no evento, todo esse cuidado sendo tomado para que essa experiência do evento teste seja a mais segura possível e indique aí caminhos para que os especialistas em saúde pública, não é, para que o poder público estadual possa, de fato, amadurecer esse caminho para os próximos eventos de forma responsável, segura e cidadã. Mais do que nunca, esse novo momento nos cobra uma postura cidadã, de corresponsabilidade, de cuidado de um com o outro. Agradecimentos do Festival à Enel e à Coca-Cola, e parte da programação que vai acontecer nas igrejas de Guaramiranga acontece também com apoio do Prêmio Funarte Festivais de Música 2020. Rômulo Santiago, que prazer recebê-lo aqui no nosso Café no Tom. Está servido o café. Tudo bem com você? Tudo bom, Dal? Tá honra minha estar aqui presente. Que prazerzão, hein? A gente fazer esse show em homenagem a esse grande e ilustre músico que, sem dúvida, é um dos maiores que já teve nessas últimas mais de 5 décadas, vamos botar assim, né? O Raul era fantástico, né? E fazer um show homenageando ele, nossa, tô muito emocionado mesmo. Poxa, emoção que a gente tem certeza que será do público também, no festival, tanto do público presencial quanto quem acompanhar online a apresentação e a gravação também desse show. E é mais do que pertinente, é muito importante, né, esse tributo ao Raul de Souza, nesse momento em que a gente vivencia, nesse reencontro das pessoas com a experiência da música presencial,
né, para esse público que vai poder estar em Guaramiranga. Uma das palavras de ordem, dos slogans do festival esse ano é "Estamos voltando", exatamente por essa emoção, essa expectativa que está todo mundo, um ano e meio depois do início da pandemia, sentindo falta, precisando se reconectar com a música também desse modo, né? Rômulo, queria começar pedindo que você nos fale do próprio Raul quanto à sua convivência com ele, né? Eu sei que você teve a oportunidade de estar com ele em oficinas, em festivais, e nos falasse aí um pouco sobre o homenageado do seu show. Beleza. Bem, eu tive alguns contatos com o Raul. Um deles foi aqui no Ceará, né? Junto à Associação de Trombonistas que a gente tinha aqui, um movimento de vários trombonistas do estado, né? E a gente conseguiu trazer o Raul para fazer um grande show. Inclusive esse show foi lá no auditório da Universidade Estadual do Ceará. E ele teve presente. Nossa, foi maravilhoso poder ter contato com ele. Antes disso, eu tive outro contato dele junto em, salvo engano, 2011 ou 2012, lá em Natal, que também foi um outro evento de trombonistas que a gente teve junto à Associação dos Trombonistas, Associação Nacional de Trombonistas, né? Então, participei de algumas masterclasses, tive um contato, um convívio de conversa, né? De sempre estar próximo dele, né? Não com muita intimidade, mas eu tive esses contatos com ele, né? E shows, outras participações que eu pude estar presente durante a sua estada aqui próximo do Ceará, né? E estados vizinhos do Nordeste. É isso aí. O que você percebia ali dos detalhes? Eu tive uma oportunidade de assistir a uma temporada de 4 shows que ele fez em Fortaleza, ao lado de ninguém menos que o Ron Carter, né? Quando o Ron Carter já que nos brindou com a sua presença, já seria, né, grande felicidade, grande destaque para a nossa cena, mas não bastasse a presença do Ron Carter, um dos maiores baixistas, um dos maiores músicos da história do jazz, talvez o músico da história do jazz, com mais, né, trajetória, que ainda esteja em plena, né, plena atividade, mas além dele, Raul de Souza na apresentação. E lembro assim de ficar de chamar a atenção a própria figura do Raul, assim, as roupas muito, né, diferentes, com estampas é, identitárias, com estampas ali chamando muito a atenção, o cabelo, a figura, a persona dele. E em ocasiões, assim, depois desses shows, foram 4 apresentações aqui, em jantar, bate-papo, que também falava assim, um pouco da visão mística, a visão um pouco esotérica, transcendente que ele tinha. Isso me marcou um pouco, assim, além do, claro, para não, né, além de toda a experiência incrível que é vê-lo, que era vê-lo no palco, né? Rômulo, você lembra aí detalhes dessa convivência com ele? Algum caos, alguma história curiosa desses momentos com o Raul? Bem, o Raul ele tem muitas histórias assim fantásticas, né? Até umas bem longas, mas de tudo que ele viveu, né, que a gente conhece, do contato, pontos que são muito marcantes na trajetória dele é a passagem que ele teve de conhecer o Pixinguinha, né? O próprio Nelson Cavaquinho, que foi quem levou ele para a Nacional, e aquilo ali despontou a questão profissional dele, né? Aí veio depois o Ari Barroso, e aí ele começou a ganhar notoriedade e ficar famoso e começar a trabalhar com o Altamiro Carrilho, foi outra pessoa que ajudou bastante ele, né, no comecinho. Nossa, tem muitas histórias fantásticas do Raul, né? Uma daquelas bem engraçadas é uma que ele tocava com um búfalo, né? Ele ia no pedalinho, inclusive ele levou um amigo dele para eles, macho, rapaz, eu tenho que levar alguém para ver, para tipo assim, alguém tem que ser o testemunho, né? Aí ele levou o cara lá, ó, você fica aí bem quietinho que você vai ver. Ele começava a tocar num lago e o búfalo vinha para escutar ali ele tocar, né? Mas assim, é uma figura muito humana, muito manso, tranquilão, né? E é isso, tem muitas histórias, sei lá. Essa é uma. Aquela, aquela frequência dos graves parece que atraiu o búfalo. Com certeza, com certeza.
Essa é uma história que, se a gente tivesse agora lá no palco, na Praça de Guaramiranga, onde costuma acontecer o Café no Tom todos os anos, certamente o público iria adorar, iria reagir ali, né? E, bom, algo que também nem todo mundo sabe, né? É a questão do nome do Raul, como é que ele surgiu, que não é o nome de batismo, né? E como é que esse nome surgiu. Você pode falar um pouco para a gente? Bem, na época que o Raul estava começando a carreira, né? Um trombonista que estava em ascensão era o Raul de Barros, né? Que era um trombonista da gafieira. E quando o Raul foi se apresentar na, na televisão, né? O próprio Ari Barroso disse: Ó, mas seu nome é João. O João não é nome de trombonista, não, e tal, né? Aí ficou Raulito, chamou ele de Raulito, tipo, como se fosse uma menção ao Raul de Barros, né? O nome do trombonista é Raul, Raulito, aí ficou Raulito, depois ficou Raulzinho e passou a ser Raul de Souza. E aí acabou depois ficando o nome artístico Raul de Souza, né? Porque o nome dele de batismo é João José Pereira de Souza. E aí teve essa transformação, o nome artístico, para que, vamos dizer assim, vai ficar mais na moda, né, do que estava acontecendo na época, né? Rômulo, e você fala que todo trombonista, quem estuda o instrumento, escuta, pesquisa um pouco mais, sabe a diferença do Raul de Barros para o Raul de Souza, né? Qual é essa diferença? Você pode sintetizar para o nosso público aqui do Café no Tom? Com certeza. É, o Raul de Souza, ele teve essa iniciação, essa questão de ter um pé no choro, no samba, né, no samba jazz. Mas a identidade, a forma de tocar, vamos dizer assim, as características, né, a assinatura musical, eu gosto muito de expressar assim, que a gente vê do Raul de Souza é bem diferente do Raul de Barros, né? A, a linha de improvisação, propriamente, já é uma coisa mais voltada para o jazz, uma brasilidade jazzística, né? Enquanto que o Raul de Barros, ele tem essa pegada mesmo mais de gafieira, de samba, o fraseado é uma coisa assim mais ponderada, mais incrementada naquela simplicidade harmônica do que é o samba, né? Vamos dizer assim, numa linguagem bem de músico, né? Ele não empena tanto quanto o Raul de Souza, né? Não entroncha tanto. Não entroncha tanto, é. Oh, Rômulo, sei que é surpresa total, né? Se a gente tivesse lá na praça, né, as pessoas, a gente estaria entremeando o nosso bate-papo também por algumas palhinhas, mas enfim, sei que, ó, nada combinado, nada ensaiado. Mas você está com o trombone aí ao lado, tem condições de você mostrar exemplos do fraseado dos dois, Pode Raul? ser. Pode ser? Vamos lá, por exemplo, Olha aí, neste café se improvisa. É exato. Vê se dá para ouvir direito. Raul de Barros, né? É bem na linha mesmo do que o. Oh, aplausos! Agora fosse o Raul, sei lá, o Raul, a mesma música já faria diferente. Ele já embeleza mais, né? Ele já enfeita bastante a melodia e já faz. O Raul, ele tem aquela. Ele tem a expertise de criar uma outra melodia, uma segunda melodia em cima da melodia, né? É uma coisa fantástica.
tem o tema, Muito mas incrível. as variações acontecem simultaneamente. É, se você um bom ouvinte, ele vai perceber que quando ele toca o tema uma vez, quando ele vai recorrer àquele tema, ele já vem tocando o tema, mas mudando, já fazendo alterações. Mesmo tocando o tema, fazendo alterações. Não chega a ser ainda um improviso, mas já vai modificando. Aí quando ele parte para o improviso, aí acabou. Virou outra coisa a música. Aí vai longe, né? É isso. E, Rômulo, quem que vai estar no palco com você para esse tributo maravilhoso ao Raul? Vamos falar um pouco dessa formação aí, que, enfim, sei que também são grandes músicos que atuam, militam na nossa cena instrumental também há bastante tempo e encararam com você o desafio de apresentar no festival essa homenagem à altura do grande Raul de Souza. Massa. Bem, a gente vai ter no piano, né, o grande Neto Ferreira, grande músico da nossa cena. No contrabaixo acústico e elétrico vai ser o Nélio Costa. A bateria, o Pontes, Ricardo Pontes. E na guitarra, o Hermano Faltz, né? Todos são músicos fantásticos, cada um tem uma linguagem própria e essa mistura que a gente faz em cima do palco, né? É bom porque um tem um pezinho mais no jazz, outro tem um pezinho mais na música brasileira e isso é bom demais, que isso é que dá a salada, o A tempero. química, né? Outro desafio, eu fico pensando assim, né? Os shows do Festival Jazz e Blues vão ter aí 45 minutos de duração, 50, assim, como selecionar esse repertório numa obra tão vasta, né? Assim, como pensar aí um pouco do que representa cada fase da obra do Raul, para esse repertório, Rômulo? Como é que você foi traçando esse caminho aí? O que que você pensou para esse repertório? Você pode adiantar para a gente alguns temas que vão estar no show? Posso sim, eu tentei contemplar aquilo que é de mais especial dele, sendo de composições próprias ou então uma parceria que é de grande influência, como por exemplo do João Donato, né? Do João Donato eu vou tocar a música Fim de Sonho, que é do disco Bossa Eterna, que foi gravado pela Biscoito Fino em 2008, né? Que teve a bateria foi Robertinho Silva, Luiz Alves no baixo e o João Donato no piano, né? Tem também o tema do Raul, que é Bossa Eterna, que é o tema do disco, né? O título do disco. E um dos clássicos do Raul é a música À Vontade Mesmo, do seu primeiro álbum da década de 60, né? Que é um grande tema que a gente tem que estar sempre lembrando, né? E também tem Jump Street, que é de um disco gravado na década de 70, 1978, que é mais naquela linhagem de discoteca, né? E, e aí vai. E também mais duas músicas do disco de 2018, que é o Blue Voyage, que é uma valsa jazz, que é a Santi Martin, e o Vila Madalena, que é um samba muito bom. Sim. E aí vai. E com os espaços para improvisação, além do trombone, desse grupo maravilhoso, né? Exatamente. Todo mundo vai improvisar. Daquele jeito que a gente gosta. Romulo, eu queria que você falasse um pouco do trombone, assim, dessa trajetória sua como instrumentista, assim, o público muitas vezes vê os trios de metais, né, fazendo parte de grupos, tem essa imagem do trombone integrado ao trio, mas nem sempre a imagem do trombone como um instrumento solista, como um instrumento para um espetáculo centrado, focado no trombone, né? E você desenvolve esse trabalho já há bastante tempo, como você falou, com a própria associação, eventos, festivais focados no trombone, né, na proposta do instrumento, do timbre, de colocá-lo em primeiro plano, trazê-lo para esses espetáculos. Acho que a gente tem visto isso muito na música brasileira, instrumentos que talvez saem, né, os americanos chamam alguns deles até, não o caso do trombone, mas alguns instrumentos entram
eles têm uma categoria como miscelânea, né? E acho que de algum tempo para cá a gente vê mais propostas musicais, sejam de shows, de discos, voltados para esses instrumentos em primeiro plano, esses instrumentos como solistas, como protagonistas. Não é que precise ser algo exclusivo, não é que é algo, não, olha, é completamente, muito mais você vê propostas em que solos, os improvisos são compartilhados, a musicalidade que se destaca. Mas queria que você nos falasse sobre o trombone como esse instrumento, desse recurso, né, solista, de ser o foco do show, o foco da apresentação e da sua dedicação a esse instrumento. A gente percebe, né, que tem muitos instrumentos de sopro que eles são mais comuns ou eles estão mais ligados àquela imagem, né, da música, né? O instrumento de sopro é um saxofone, a flauta, né? E esse protagonismo do trombone que o próprio Raul de Souza trouxe para a música brasileira, como outros grandes trombonistas, né? O próprio Raul de Barros, outros mais antigos como o Cândido do trombone, tem outros grandes nomes que a gente lembra, né? Como o próprio Vitor Santos, que gravou com muitos artistas, né? O próprio gravou com Moraes Moreira, Rosa Passos, e aí vai. Esse protagonismo do trombone, ele é muito... Não é tão recente, mas ele é necessário, porque as pessoas elas precisam conhecer mais as famílias dos instrumentos de sopro, né? Ficam um pouco meio no anonimato, porque, por exemplo, trombone tem vários tipos de trombone, né? Tem um trombone soprano, alto, tenor, trombone baixo. Em cada instrumento você vai ter trompetes, clarinetas, saxofones, né? Por exemplo, um fato interessante que a gente pode mencionar com relação ao Raul de Souza é a maneira com que ele, não só a maneira que ele tocava, mas o tipo de instrumento que ele usava. Por exemplo, ele usava um instrumento como esse aqui, que tem um calibre maior na calibragem dos tubos, e aí o som fica um som, a gente chama um som mais escuro, né? E ele usava um bocal fundo. Esse aqui é um instrumento para tocar em orquestra, por exemplo, né? Geralmente os trombonistas de jazz, eles tocam um instrumento menor, sem rotor, né? Que ele soa, tem um som mais brilhante. E foi interessante o que o Raul trouxe com esse trombone, que o trombone dele, né? Que deu uma outra coloração à própria música que ele faz, né? Como quando ele se encontrou com o J.J. Johnson nos Estados Unidos e gravou aquele disco, acho, 74, assim, foi um encanto para os caras ver que ele tocava com um trombone desse tipo aqui, que é bem mais pesado de você tocar, fazer música popular, vamos dizer assim, e fazer aquela música. Então era uma outra sonoridade, né? E a gente como músico, como instrumentista, vamos dizer assim, desses instrumentos exóticos para as pessoas que não conhecem, a gente tende a sempre estar mostrando e vendo que é uma coisa diferente e que ao mesmo tempo é tão agradável quanto um saxofone ou quanto uma flauta, e que possui a mesma versatilidade e beleza, e faz música com qualidade tanto quanto esses instrumentos comuns, né? É engraçado, uma vez a gente foi fazer uma apresentação num quarteto de trombones. Aí eu combinei para fazer um show, né, num shopping aqui de Fortaleza. Aí ficou tudo certo, acertei com a mulher, fui lá ver o espaço e tal, beleza, amanhã. Cara, quando foi assim, um dia antes, a mulher ligou para mim, 10 horas da noite. Rômulo, que coisa, tô muito preocupada. Por quê? É porque a apresentação de vocês lá vai ser na hora do almoço, e aí depois que eu me toquei, que são 4 trombones, vai fazer muito barulho, e não sei o que. Não tem nada a ver. Sabe, a falta de conhecimento pelo instrumento, saber que, não sabe que a gente tem um controle, tanto, não é só aquela rasgação de som, como a gente tem num bloco de carnaval de frevo, né?
Quando é preciso, a gente dá o gás, né? E bota para torar, como diz. Mas Tem um frevo abafa. tem um abafa, tem uma frevo de abafa, exatamente. Mas é isso, a gente tende sempre a mostrar essa beleza dos instrumentos de sopro, principalmente o trombone, a tuba, que ainda é assim um pouco desconhecido, o bombardino, que as pessoas desconhecem, né? E são instrumentos belíssimos que dá pra gente fazer muita música bonita neles e demonstrar com timbre diferenciado as qualidades que ele traz e as peculiaridades que esse instrumento pode nos proporcionar, né? Então, eu penso que assim, uma síntese de fato é você estar aberto a pesquisar, a escutar, né? A conhecer essas novas sonoridades, por exemplo, o quarteto de trombones, a forma como os arranjos são feitos, as vozes, né? Contrapontos. Acho que você tem uma riqueza muito, muito grande aí. E, Rômulo, queria, né, assim, invertendo a pauta, a gente começou a falar do momento de hoje e tal, que você falasse, você citou aí alguns outros instrumentos de sopro, pelos quais também eu sei que você passou antes de chegar ao trombone, no início da sua formação, né? Como foi esse percurso para você até chegar ao trombone? Acho que a maioria dos músicos do Brasil, eles passam por uma escola fabulosa que é a banda de música, né? E eu vim da banda de música da cidade de Russas, do interior do Ceará, e lá eu iniciei meus estudos. Eu passei um tempo no trompete, fiz um pequeno estágio na trompa e fui para o bombardino. Bombardino, inclusive o Raul de Souza também tocou bombardino. E esse instrumento eu passei 8 anos tocando bombardino, né? O que é interessante é porque dentro da formação da banda, os arranjos, quando a gente toca, quem toca bombardino, normalmente faz uma linha muito interessante e acaba desenvolvendo melhor, que é a parte de contraponto, né? Você faz, ou contracanto, tradicionalmente conhecido. E isso desperta muito a questão de quase que de improviso, vamos dizer assim, né? A sua parte. Ele fica, vamos dizer assim, surfando na, na harmonia da música, né? Depois do Bombardino, quando eu vim morar em Fortaleza, eu passei a tocar um trombone de pisto, que eu adquiri. E quando eu ingressei na banda, não tinha vaga para bombardino e só tinha vaga para tuba. Aí fui para tuba. O tempo que eu passei como músico na banda do Colégio Piamato foi como tubista. E aí foi outra experiência incrível, né? Porque as pessoas assim têm um medo de tocar tuba por ser um instrumento muito grande, né? Mas assim, tudo é questão de prática, de treino, de técnica, né? Apesar de ser um pouco pesado você tocar e tal, mas sabe, a tuba, ela é como popularmente se fala, é o coração da banda, né? É o peso, é tudo aquilo que carrega, é a harmonia. E aí o tempo que eu passei na banda, foi tocando tuba, foi uma experiência incrível, porque, nossa, me apaixonei pela tuba. Mas aí nesse entremeio foi que eu passei a estudar trombone de vara. Adquiri um trombone de vara porque eu sempre fui um amante do choro, né? E o choro, o trombone, a linguagem do trombone no choro é aquela linguagem mesmo do trombone do cara, o instrumento que é malandro, né? É diferente por ter uma vara, a execução, a maneira como responde o instrumento dentro da música, né? Com aquele contraponto junto com um solista ou um cantor, é fabuloso, é fantástico, né? Eu me apaixonei pelo trombone de vara e fiquei definitivamente com o trombone de vara. No show também inclusive vou levar um trombone de pisto para tocar duas músicas. Que o Raul também tocava o trombone de pisto, né? O Raul tocava bastante coisa, né? Mas esses instrumentos que são exatamente a tuba, ou o bombardino, ou o fagote, são instrumentos mais exóticos, digamos assim, que as pessoas precisam amar mais, conhecer e saber que aqueles instrumentos também são fantásticos de se ouvir.
né? É Tem importante que, no caso de instrumentos como o trombone, você tem aí duas, pelo menos dois, entre vários outros, mas dois grandes universos, é a música sinfônica, né? Ele está presente, e a música jazz lá das suas origens ali, de New Orleans, a coisa das paradas, dos carnavais, né? isso, É um instrumento também muito perto do povo nesse sentido. Foi um instrumento isso. muito popular, né? É. Quanto a esse momento histórico que até hoje é celebrado, né? Chega a uma herança desse momento histórico. Mas curioso isso, talvez hoje um instrumento não, como você falou, para alguns pode soar exótico, mas que na sua origem, quanto àquele momento, era extremamente popular, levado para as ruas, para as paradas, os desfiles, né? E aqui no Ceará, você citou as bandas de música, nós temos em quase todo o município cearense, né? As bandas de música presentes, temos o Sistema Estadual de Bandas de Música, que a Secretaria de Cultura do Estado, né, coordena, tem iniciativas como banco de partituras, né, para que as pessoas possam ter acesso a essas obras para suas bandas de música. Então, às vezes é mais próximo do que parece, não é, Romulo? É. Algumas pessoas ainda desconhecem, mesmo tendo a banda na cidade, né? Às vezes, claro que ninguém tem que ter a conhecimento absoluto, né? Mas confunde, por exemplo, o trombone, chama de tuba, aquele fulano toca tuba, mas depende de região, né? Tem gente tem cidades que as pessoas elas são bem mais apaixonadas pela banda e elas conhecem melhor os instrumentos, outras não, mas é sempre assim. E essa questão da tradicionalidade também, ela vem no tempo, né? Na linha do tempo, ela vai atenuando. Ela tem momentos que você vê que as pessoas conheciam mais os instrumentos, outras gerações já desconhecem, já ficam mais distantes. É um vai e vem, né? Realmente, como você está falando, o trabalho que a secretaria vem desenvolvendo é incrível também, né? E a gente chegou a ter já há um tempo atrás, nós já tivemos mais bandas do que municípios no estado. É, se não me engano, foram 187 bandas, ou 89, não me lembro. Tinha mais bandas do que municípios no estado. No Ceará, né? Para um país em que a gente ainda não tem, né, a lei do ensino de música nas escolas plenamente cumprida, as bandas de música municipais acabam cumprindo muitas vezes esse papel da iniciação musical, da educação, do aprender a ler partitura, né, do aprender a tocar em grupo, a se escutar, escutar o outro. É também uma lição de cidadania nesse sentido de convivência, né? Acho que é outra das grandes heranças do jazz, né? Que o encontro é maior do que a soma de cada um. Né? Cada encontro, cada grupo e cada momento em que aquele mesmo grupo se encontrar vai produzir uma música diferente a partir do momento em que um escutar o outro e souber o que traz para essa conversa musical que pode crescer, que pode complementar, que pode ser melhor em contato com o outro. Né? É isso. Rômulo Santiago, queria agradecer muito aqui, em nome de todos que fazem o Festival Jazz e Blues, esse é o Café no Tom, essa programação que este ano está sendo virtual, todos os anos acontece na Praça de Guaramiranga, como um dos instantes do festival, um dos momentos do festival em que o público tem a oportunidade de interagir diretamente com os artistas. E eu quero agradecer muito ao Rômulo Santiago, abrindo espaço aqui, Rômulo, para que você possa, nesse momento de encerramento do nosso café, do nosso papo, falar um pouquinho sobre a banda do Colégio Pia Marta e a própria experiência do Pia Marta, o que ela significa para o nosso estado, para a formação de inúmeros músicos, por exemplo, atuantes no jazz, né? E como é que está hoje o projeto, a instituição que você defende com tanto entusiasmo e segue atuando. Queria que você falasse para a gente dessa iniciativa de formação de gerações de músicos aqui no Ceará. Muito obrigado por bater esse papo conosco aqui no Café no Tom e bom show! Ô, Dalton, eu que agradeço a oportunidade de vocês e desde já agradecer o Festival Jazz e Blues pela essa brilhante trajetória, né, ao longo desses anos todos e a gente conseguir realizar mais um evento tão brilhante, tão marcante, né, que é o jazz, a nossa cena local e internacional, que o festival
já trouxe maravilhosos músicos e a gente tem sempre a oportunidade de aprender e de ver coisas novas, né? A banda do Pia Marta, ela entrou na minha vida de uma maneira muito significativa, muito importante e posso dizer até definitiva, né? Eu passei a ser integrante da banda em 2004 e assumi o cargo de regente principal em final de 2011, né? E é uma banda que ela tem uma trajetória muito marcante na questão dos instrumentistas de sopro, né? A gente tem, nossa, tem muitos músicos, posso citar alguns, Carlinhos Ferreira, né? Que já faleceu, mas que foi um grande expoente, tocando clarinete, saxofone, né? Gravou com inúmeros artistas. Eu tive o privilégio de trabalhar com Carlinhos ao lado de tanto nas gravações quanto alguns artistas, né? Como por exemplo Ednardo, a gente tocou junto vários shows e outras coisas mais, né? Sem falar de Bob Mesquita, Tiago Rocha, que é meu contemporâneo, Roberto Steffson, que atualmente mora no Rio de Janeiro, saxofonista, foi saxofonista por muitos anos do Moraes Moreira, né? Nossa, tem muita gente espalhada, tanto na vertente do jazz, quanto na vertente da música erudita, vamos dizer assim, Johnson Machado, que inclusive é irmão do Roberto Steffson, é, Lindenberg, que mora também em São Paulo, Cleuton Batista no Acre. Tem inúmeras pessoas, né? Até aqueles que seguiram outras. Paraíba também, né? Na Paraíba também, Natal, né? Tem alunos meus que já concluíram um mestrado e tudo mais, né? Professores de universidades, né? Que estão ministrando, estão presentes nas universidades, fora aqueles que mesmo com a música se tiveram outro segmento profissional, né? E aí vai. Mas estou muito feliz por estar lá presente e tá tentando continuar a história, né? Que próximo ano completa 50 anos de existência, né? E aí a gente está tentando preparar um concerto para o ano que vem. Não sei como é que vai ser essa questão da pandemia, né? Vamos aí torcer, pedir a Deus para que tudo dê certo, para a gente estar lá no palco tocando para uma quantidade significativa de pessoas, né? E aí Com isso certeza. a banda continua formando muitos artistas, né? Muitas crianças e adolescentes e a gente tenta dar o melhor para eles, inclusive tocando até jazz também, né? New Que Orleans, tudo. bacana. Que bacana. Aproveitar para, no final aqui do nosso café, também mandar um abraço a um dos novos nomes aqui do trombone, de Fortaleza, que eu acho que tem se destacado muito também, que é o Barney Oliver. Também fico Também. impressionado com o nível mesmo de proficiência, né? Impressionante, assim, os músicos super jovens e já estudam, assim, há um tempo, já... Sim, você vê, Rômulo, eu acho que você vê isso no dia a dia, em sala de aula, assim, como é uma coisa que me comove mesmo, assim, me chama muito a atenção, me emociona muito a relação de respeito que essas pessoas têm pela música, sabe? Eu acho que elas fazem, de fato, da música a sua vida, sabendo de todos os desafios que é a vida do músico, né? E mais ainda do músico que se dedica a algumas searas musicais, alguns universos musicais. É, ainda são desafios maiores para esses artistas, mas a quantidade de amor, de respeito, assim, de devoção à música, de estudo, de dedicação mesmo, o carinho com que eles fazem isso, a coerência que eles têm, me chama muita atenção nessa geração nova dos nomes, de nomes como os que você citou, e como o Barney Oliver, seu colega trombonista. Acho que isso é uma herança, é um ensinamento da geração de vocês para essa turma mais nova, viu? Exato. Inclusive ele foi meu aluno também. Ele tem outro também que está de grande destaque, que é o Felipe Gifone, né? Que é a nova Sim, geração, né? E todos eles passaram pelo Pia Marta também.
São Coisa duas boa. promessas maravilhosas que já estão despontadas, né? Já estão fazendo carreira. Já são realidade. Rômulo Santiago, muitíssimo obrigado. Quero lembrar aqui mais uma vez que o show que o Rômulo Santiago faz na programação desta edição especial, 22ª edição do Festival Jazz e Blues, evento teste do Governo do Estado, Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, estratégico para os próximos caminhos seguros e responsáveis para próximos eventos. O Rômulo vai estar com o Neto Ferreira no teclado, o Hermano Faldes na guitarra, o Nélio Costa no contrabaixo e o Ricardo Pontes na bateria, fazendo esse super tributo ao Raul de Souza. E você confere online, em tempo real, na transmissão do Festival Jazz e Blues, ou gravado, o show vai ficar disponível para que todos possam conferir e se deleitar com essa apresentação. Muito obrigado, Rômulo, e eu quero lembrar, mais uma vez, destacar, agradecer. O 22º Festival Jazz e Blues é uma realização da Via de Comunicação e Cultura e da Funarte, a Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Guaramiranga, da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará, a Secult, da Secretaria de Saúde, da Saúde do Estado do Ceará, a SESA. Agradecimentos à Enel e à Coca-Cola. E o festival tem, neste ano, também uma programação integrada de apresentações nas igrejas de Guaramiranga, fazendo parte do prêmio Funarte Festivais de Música 2020. Eu tive a alegria de dividir com vocês esse café no tom aqui, bem no tom, com o grande Rômulo Santiago, dos grandes mestres da nossa cena instrumental. Rômulo, sucesso no show, sucesso na continuidade da sua trajetória e que muito em breve, com o controle da pandemia, a gente possa ter a alegria de comemorar devidamente esses 50 anos, né, do colégio, da banda do Pia Marta, desse grande projeto. Muito obrigado, parabéns por tudo que você faz pela nossa música. Eu que agradeço. Agradeço a toda a organização pelo convite, né? E estamos aí. Vamos lá, vamos para cima. Obrigado, Dalton. Toca, Raul. Muito bem. Muito Viva obrigado. Raul! Valeu. Viva Raul! E vamos curtir o Festival Jazz e Blues.